Bom, por mais que eu tente, e olha que eu sou boa para tentar as coisas, eu nunca consigo falar sozinha. Dá para entender essa coisa de não querer falar sozinha? Não é por não saber falar sozinha, é por gosto mesmo, é de não gostar, né? Eu não sei se vocês já, enquanto alunos, né, a grande maioria aqui, todo mundo aluno, é isso? Todo mundo aluno. Tem já gente que está formada, mas continua aluno em pós, é isso? Ok. Então, eu não sei se vocês já pararam, nem que seja assim 2 minutos, ou tiveram a oportunidade de pensar nessa coisa da fala e de pensar que existem 2 tipos de fala. Alguém já pensou nisso? Não. Em tentar diferenciar que tipos de fala existem ou pode existir. Por que será que para um educador, professor, a fala é tão importante? Nada? Nada? Então, é interessante, né? Como nós todos, apesar de sermos brasileiros, né? E termos a cultura aí corpórea, né? De serem mais abertos e tudo, mas vocês já se deram conta que normalmente, quando nós nos encontramos em uma situação desse tipo, estão entendendo desse tipo que eu estou dizendo? Quer dizer, eu aqui, vocês aí, não é? A gente como que não tem o costume de falar, né? E não tem nenhum abestalhado nem abilolado aqui. Não tem, né? Não tem, não somos. É muito interessante porque já a partir daí nós nos damos conta de como nós fomos formados e ainda continuamos sendo formados. Sim ou não? E somos adultos, né? O que acontece com o corpo da gente? Quer dizer, olha a força do poder da educação. Estão se dando conta? Vocês se dão conta no corpo de vocês disso? O poder que a educação mexe com o corpo da gente, marca o corpo da gente. E tudo bem, a gente não se conhece, então vocês podem estar tímidos, alguma coisa assim, é normal, né? Mas, mesmo assim... Gozado, né? É interessante. Né? Pois bem, o fato de eu não gostar de falar sozinha, óbvio que depende da situação. Numa situação dessa, onde eu não conheço ninguém, tá? Com maior razão... Eita, bichinha, tu quebrou, foi? Ô, rapaz. Quer um banco, não, para levantar a perna? Não mesmo? Tá. Onde é que eu estava? Com a coisa da fala, né? Repare, o fato de, quando eu estou em situações desse tipo, de eu preferir não falar sozinha, justamente porque eu não conheço vocês. Para mim seria simplesmente muito mais fácil eu ficar sentadinha aqui, apesar de não ser muita distância, mas já o fato de eu estar sentada nessa cadeira branca já me diferencia, sim ou não? Né? Já diz, de certa forma, que a fala é minha e vocês calados estejam, porque veio uma mulher para falar para vocês. Ó, que baboseira.
Só não for baboseira se eu disser alguma coisa que possa interessar a vocês. Mas, na maioria das vezes, nós permanecemos 1, 2, 2h30 horas sem entender bulufas o que se está a dizer lá na frente. Sim ou não? Estou falando russo? Não estou. Não estou. Como é que a gente faz isso com a gente? Como é que a gente faz isso com a gente? Enfim, o fato de preferir falar, né, aproveitar que eu não conheço vocês, é porque se eu falar sozinha, né, óbvio que eu ainda estou falando, mas eu espero que antes de sair daqui, né, a gente consiga falar de uma outra forma. Porque se eu falar sozinha, eu perco a oportunidade riquíssima de saber o que diabo vocês pensam sobre educação, o que diabo vocês pensam quando estão dentro de uma sala de aula, e o que diabo vocês têm a me ensinar, e eu a ensinar a vocês. Deu para catar? Porque é uma baboseira, meu. Eu chego aqui, eu falo. Se vocês não entenderem, é problema de vocês. É problema de vocês, não tem nada a ver com isso. Vocês é que são os bocó aí que não estão me entendendo, porque eu estou falando claramente. Deu para entender? Então, resumindo, existem 2 tipos de fala. E esses 2 tipos de fala são as falas que constituem o ato de dialogar. Alguém tem ideia de que diabo são essas falas? Como que se denominam essas falas? Em espanhol a gente diz pointia. Ninguém tem uma mínima pointia? Nada? Não passa nada assim pela mente? Nada? Está com a gota serena. Pois bem, as 2 falas que constituem o ato de dialogar são a fala para o outro e a fala... Que nome a gente pode dar isso? Se eu digo a fala para o outro e a fala... Eita, coisa boa! A fala com o outro. Pois bem, agora, já passaram pelo corpo de vocês a possibilidade de se auto-perguntarem que, na maioria das vezes, nós não conseguimos dialogar. Primeiro, porque a nossa herança cultural é muito... O quê? Todos nós, enquanto brasileiros, temos uma herança cultural muito democrática ou autoritária? Autoritária para bedel, né? Então, a maioria de nós temos dificuldade de dialogar, primeiro porque temos uma herança histórica, cultural, de autoritarismo, e também, de uma forma teórica, vejam se vocês me catam. Na maioria das vezes, quando estamos, por exemplo, com os alunos, né, dando uma aula, na maioria das vezes, o professor educador que está a ocupar o lugar de referência de ser o professor neste momento, ao invés de fazer uma fala para, ele faz uma fala com. Em outro momento, ao invés de fazer uma fala com, ele faz uma fala. Aí, ó, deu. Confunde o corpo do aluno e não tem diálogo. Vocês catam isso? Eu estou falando sozinha mesmo? Estou falando sozinha? Não, né? Vocês estão me catando. Vocês não estão falando que estão me catando, é isso? Ok. Agora, é muito interessante porque vocês poderiam perguntar, bom, e como é que diabo eu, enquanto professor, não é? Eu vou sacar em que momento eu tenho que ter uma fala para
e em que momento eu tenho que ter uma fala com. Né? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, na maioria das vezes, nós, enquanto professores, gostamos de dar a receita do bolo e os alunos gostam de quê? De receber a receita pronta. Sim ou não? Então, esse é o grande desafio, entendeu? Porque, repare, chega-se ao ponto que um professor que é mais orgânico, que acredita que o outro tem capacidade de construir conhecimento, de entender, de dialogar, dá uma aula mais aberta, os alunos dizem que aquele professor não dá aula. Não é verdade? Eu sei, porque eu já escutei isso. Mais uma vez, para vocês se darem conta da força da educação. Né? É como professor nas escolas. Reclama, né? Se queixa que tem tudo pronto, aí se dá na doida da coordenadora dizer, bom, então tudo bem, faça. Não sabe fazer. Não sabe fazer, não porque não queira, ele quer, mas não sabe fazer porque nunca o deixaram fazer. Nunca teve a experiência do fazer pedagógico. A experiência que teve do fazer pedagógico não foi do seu fazer próprio, mas sim do fazer mandado. Dá para entender? É o que eu chamo, não sei se vocês já... Espera aí, deixa eu beber um pouquinho. A gente esqueceu. Repare, eu perguntei para vocês se vocês conheciam os dois tipos de fala que constituem o diálogo. Né? Pelo que eu vi aí pelo silêncio, tudo indica que não sabiam, que nunca tinham atinado para isso. Eu espero que tenha ficado esse conteúdo, de certa forma, no corpo, e vão pesquisar. A outra pergunta que eu vou seguir agora, não sei se vocês já se deram conta também, que existe dois tipos, normalmente, assim. Óbvio que existem outros, e óbvio que também existem outras falas. Mas quando eu digo que só existe dois, é para cercar um pouco. Dá para entender? Já pensaram também que existem dois tipos de pensamentos diferentes? Sim? Tem um pensamento que eu apelidei esse pensamento de pensamento cangotal. Sabe a palavra cangote? Vocês não entendem a palavra cangote? O cangote. É um sentado atrás do outro, olhando para o cangote do outro. Né? As escolas regulares ainda... O dia de hoje mudou, mas algumas ainda têm essa formatação, certo? Ou seja, é o pensamento linear. Já escutaram falar no tipo de pensamento linear? Vocês sabem que tipo de pensamento vocês têm individualmente? Já se perguntaram como vocês pensam? Eita, diacho! Não mesmo? Vocês não estão brincando comigo? Vocês estão sendo honestos? Verdade? Verdade. Com a gota serena. Vai ver que é porque é arquitetura? Não, aí eu estou sendo preconceituosa, certo? Estou sendo, não estou? Não, me ajudem, pá, me ajudem. Não tem problema nenhum. Eu aguento o tranco. Podem mandar. Ótimo. Mas você pode ter um pensamento criativo se você não pensa organicamente? Pode? Eita, diacho, isso é novo para mim. Isso é novo, olha que interessante. Como é teu nome? Dália. Obrigada. Eu nunca pensei nisso. Eu pensei que o pensamento criativo, ele só viria se eu estivesse muito apropriada do meu saber
para poder criar e ir além do meu próprio saber e saber mais. Agora, se eu tenho um pensamento linear, não orgânico, eu sinto dificuldade de chegar na criação. Então, ninguém consegue, porque ninguém nasceu com desgraçado. O desgraçado tem que ser conquistado. Essa é a merda. Esse é o problema. Porque a gente não quer trampar. Nós temos, quer dizer, a maioria... Repare, a grande devolucional não tem o tempo. Não tem tempo. Não sei. Ou falta de chance de encontrar alguma doida sadia, né? Não da sadia da mortadela, né? Sadia psiquicamente sã, que te desafia a pensar de forma orgânica. Porque não é só pensar de forma orgânica. Repare, quem pensa de forma orgânica, forçosamente está no mundo também de forma orgânica. Deu para catar a relação? A forma como eu estou no mundo denuncia como eu penso, como eu vivo. Não tem como. Por isso é que não dá para... Não dá, rapaz. Repare, eu vou mais longe, vice. Repare bem, tu pode sacar como é que o desgraçado, no bom sentido nordestino, porque a gente é desgraçado de certa forma, né? Nós nordestinos, nós somos, rapaz. Tanta desgraça que a gente tem lá, né? Tu saca pelo corpo da desgraçada como é que ela pensa. Corpos que foram educados em regime de ditadura, que corpos são esses? São corpos móveis, flexíveis, nem cavacatuça. Não dá para ser. Agora, óbvio que corpos que são educados no núcleo familiar de forma repressiva, autoritária, para já não vai ter um pensamento autônomo nem que o desgraçado queira. Não vai. Pode até ter, porque eu não acredito em determinismo, mas tem que trampar muito para poder se diferenciar do parâmetro modelar familiar sem se sentir culpado. Deu para catar? Porque o que é que a gente deseja mais quando a gente é cabrotico, ou seja, criança? Sim, mas ser livre amando papai e mamãe, né? Senão, não quero ser livre, não. Porque se a liberdade implicar que eu não tenho mais o amor do meu pai e da minha mãe, foda-se a liberdade. Sim ou não? Né? Então, por isso que eu digo que é muito difícil. Né? Agora, é interessante porque... Tudo bem que vocês estão na arquitetura, mas vocês, enquanto pessoas, vocês já se perguntaram qual é o modelo de aprendizagem que vocês têm? Que pariu. Na minha terra, quando se faz um silêncio assim, é porque nasceu um padre. É um silêncio, mas tão anunciador, denunciador, que esta pergunta ainda não fez ou não faz parte do universo de vocês. Eu me espanto. Vocês sabem que no dia que eu perder a minha capacidade de me espantar com o ser humano, eu saio da educação, porra, porque não faz sentido. Não faz sentido, porque uma das coisas mais bonitas é você se espantar com o outro, né? Ou no bom sentido ou no mau sentido também. Porque no mau sentido, eu me desafio extremamente quando eu percebo uma vaina dessa. Sabe o que é vaina? Uma situação assim, uma reação dessa, estás a perceber? Rapaz! Oxente, então como é que...
Vocês fazem para aprender? Se vocês não sabem, como é que vocês aprendem? Oxe, como é que diabo? Não, agora me expliquem. Vai. Mesma merda. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Tu sabe que às vezes de noite eu não durmo quando eu penso nessas coisas. Eu devo ser doida. Boa noite. Eu devo ser de pá virada. No Chile tem uma expressão incrível que se diz assim: tu eres al revés de los cristianos. Alguém entendeu? Você é ao revés dos cristianos. Não sei por que eles falam isso. Quer dizer, quando a pessoa é totalmente de pá virada, tá a perceber? Não bate bem na... Como é que diz aqui no Brasil? Não bate bem da bola, vai. Né? Bom, eu não sei, rapaz, mas eu espero... Eu acho que foi o Papai do Céu que me mandou vir mesmo, porque estava difícil eu vir. Já era a segunda vez e eu não tinha hora na agenda, não tinha. Mas olha só, rapaz, que coisa arretada. E vocês são jovens, né? A grande maioria é jovem aqui. Eu fico comovida. Não, rapaz, não precisa não, mas é que me comove. Eu acho que a sua atitude é muito diferente. Assim, não que a gente não esteja acostumado, assim, mas estou adorando. Não, mas é difícil falar e todo mundo olhando. Ai, que vergonha, a professora está tão importante falando uma coisa. Tem uma vergonha, assim, o medo de falar bobagem, num ambiente tão sério. A gente está rindo, né? A gente não precisa ficar num ambiente sério. Repare, você sabe que... Como é teu nome, bichinha? Rosa. Rosa, você sabe que educação é vida. Eu me comovo e, ao mesmo tempo, é doideira, porque me dá uma vaina assim, me dá um negócio assim, que ao mesmo tempo me dá uma comoção e me dá uma indignação, tá percebendo? Me pega uma raiva, a vontade de saculejar, nega. Eu ando na minha bolsa, eu estou falando metáfora, sabe o que é metáfora, né? Ok. Com uma injeção, sabe? Uma injeção escondida na bolsa, de vida. Aí, quando a desgraçada está distraída, faz pum! Eu pinço ela, entendeu? Quando eu descubro alguém que está na área de educação e está morta. Rapaz! Eita, Deus! Como é que pode? Como é que pode estar nesta profissão se não está viva? Se não ama? E se não ama o ser humano sem conhecer? Eu amo todos vocês, não tenho ideia quem vocês são. Não tenho a mais mínima ideia. Mas chego ao ponto de me comover que vocês não se mobilizem, nunca foram mobilizados internamente para saber como é que porra vocês aprendem. Me dá uma tristeza humana. Sabe o que é tristeza humana? É tristeza humana, rapaz. Por isso é que eu vou, sabe que eu vou no escudo de Judas. As pessoas pensam que eu não vou. Justamente quando me convidam. Por quê? Porque, a filha do Paulo Freire. Foda-se, Paulo Freire. Eu vou. E as pessoas não acreditam que eu vou. E eu chego lá, mas lá no, sei lá onde o diabo perdeu a bota. E eu vou por isso. Entendeu, Rosa? Eu vou por isso. Pelo lado humano, porque é nisso que eu acredito. Entendeu? É nisso que eu acredito. Agora, é uma tragédia, é uma desgraça, porque, espia tu, que essas aberrações sejam feitas ainda em escola primária, em educação infantil, mesmo assim, não é admissível.
Mas Cacilda Becker continua se fazendo nas universidades. Sim, é gravíssimo, gravíssimo. Mas poderia ser mais compreensível, porque neste país está tudo invertido. Quem vai para da USP é quem tem dinheiro. E quem vai para a escola que paga é quem não tem dinheiro. Agora, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, quem está na educação infantil, se não tiver doutorado, não dá aula. E aqui, claro. Sim. Uhum. No nosso país, as grandes coisas são todas invertidas. Quem é que está na educação infantil? Gente que não tem experiência nenhuma com educação. Então, marcando equivocadamente e erroneamente os corpos das criaturas pequeruchas. Né? E aí chega o corpo grande e aí não sabe. Vai saber como, Cacilda? Como é que vai saber? E a gente não pode culpar, eu não estou aqui para culpar ninguém, eu só estou para sacolejar, porque não, é inadmissível. Compreensível, mas inadmissível. Anyway. Bom, diga. Uma proposta de resposta. Assim, a gente, na arquitetura em geral, me corrijam, tem um pensamento, um ensino que é um pensamento linear. Mas a gente reconhece e vive na experiência prática do dia a dia que esse pensamento linear não é suficiente. Então a gente desenvolve, em paralelo à educação formal, um pensamento orgânico que ele é necessário, é uma exigência da nossa profissão. Com quer que você vá trabalhar que tem a ver com a arquitetura, precisa de pensamento orgânico porque a gente trabalha com pensamento criativo. Só que o nosso corpo não deixa a gente mudar. Essa escola foi fundada há, sei lá, 10 anos, 12 anos. 16. Já com uma proposta diferente. E ainda com uma dificuldade de sair do pensamento. Fantástico. Congela. Como é teu nome? João, congela. Essa escola foi fundada, com todo o meu respeito, não? Essa escola foi fundada há 16 anos, tá? Só que ela é constituída de quê? Alunos e professores, né? E continua a dificuldade. Agora, por que tu acha que essa dificuldade continua? Pensa. Mas pode ser não, eu acho que é isso. Agora, mais do que isso, é cultural também. Mas o que é que acontece? Porque, como é que eu trago isso para vocês? Como nós não estamos acostumados a nos posicionarmos, a falarmos do que nós queremos, do que nós não queremos, nós não sabemos fazer isso. E, ao mesmo tempo, os professores ficam inseguros, ficam com medo. Não é? Ou seja, quebrar essa barreira, o professor não vai quebrar sozinho. Ele não vai quebrar sozinho, então ele precisa também do corpo de vocês. E vocês não vêm. Ou seja, os professores não vão e vocês não vêm. Ou seja, não dá nada. Agora, para tu ver o peso, né? Eu tive conversando 2 minutos com o raio é o dono do negócio aqui? É o diretor. Porra, o diretor. Cara abertíssimo, caralho. Ué. E tá aqui, a vaina tá aqui. Pelos corpos de vocês está aqui, porque vocês denunciam a forma como se estão se pondo enquanto alunos. Tô doida? Como é que a gente permite? Oxente! Ai, Jesus! Vocês não ficam indignados, não? Não tem um preco-teco dentro do corpo, não? Não tem hora de dizer assim, olha, isso que a senhora está dizendo. Não, óbvio. Ai, meu Deus. Vocês sabem que eu estudei na PUC, mas muito velha já, viu? Buchuda, inclusive, da última filha. E aí eu sentava no fundão. Imagina, eu tive o privilégio
Não sei, vocês não são da área da educação, mas eu tive o privilégio de ter aula com o Jean Piaget. Alguém já ouviu falar desse velho? Eu chamava ele meu velho do cachimbo. É um puta privilégio. Eu tinha o raio do Piaget na escola, na universidade, e o paizinho em casa. Ou seja, era muito peso, né? Era muita responsabilidade. Então, na PUC, eu ficava no fundão, eu era das do fundão. Como eu já estava avisada, eu não podia, né, falar muita coisa. Então, eu mandava os outros falar por eu, entendeu? Aí descobriram, aí me mandaram para casa, eu fiquei em casa. Eu só precisava ir levar para fazer o... para fazer. Melhor para eu. Né? Mas, enfim, é que eu era muito imatura naquela época. Estou melhorzinha agora. Porque não é assim que se faz. Né? Mas, enfim, é um grande aprendizado. Né? É um grande aprendizado a gente aprender a falar. Né? Alguém aqui tem intenção de ser professor depois ou quer trabalhar na arquitetura, pondo a mão na massa, não sei como é que vocês falam, construindo projetos? Alguém vai querer ser professor aqui dentro? Vai? Então. É interessante, vocês sabem que eu dou curso de formação de professores que dura 3 anos só. O primeiro ano é para aprender a escutar. O segundo ano é para aprender a falar. E o terceiro ano é para aprender a escrever. Nós não sabemos escrever. Nós não sabemos falar. É um absurdo. A nossa... E é tão dramático a vaina que a maioria de nós temos um discurso falado na nossa boca e a maioria de nós tem a ilusão que aquela fala é nossa. E não é nossa, é do outro. E eu não sei que é do outro, porque eu não tomo consciência, porque eu não estou formada para refletir o que é meu e o que é do outro. O que me colaram, que discursos. Repare, vocês já pararam para pensar quais são os discursos que estão colados nos corpos de vocês que não são de vocês? Ótimo, ótimo. Aqui, ó, tem uma companheira aqui, tem uma colega que já pensou nisso. Vocês sabem que esse pode ser um dos motivos da maioria e das grandes infelicidades de todos nós. Corpos que não estão adequados aos discursos que carregam. Já pensaram nisso? É do bedel. É triste demais, rapaz. Porque é um peso muito grande, está a perceber? É um peso muito grande. Que mais? É interessante porque, reparem, vocês já pensaram que... Vocês já pensaram alguma vez em alguma... Como é que eu trago isso? Não. Quando vocês vão para a aula, eu acho que a pergunta enfim, vamos fazer assim. Vocês têm consciência que não nos ensinam a perguntar, certo? Os nossos corpos estão treinados para quê? Oi? Para absorver e, portanto, estão treinados para obedecer, estão treinados para... Oi? Aceitar. Repetir. Ainda não veio a palavra. Oi? Não vi. Isso, é responder. E a reproduzir também. Ou seja,
nossos corpos não estão trabalhados, não estão sensibilizados, e sim treinados. Agora eu digo, treinamento, vocês nunca chamaram a atenção que nas épocas de planejamento se chama treinamento? A gente treina quem? Bicho. Vocês nunca pensaram nas associações que existem na área da educação? São terríveis. Nos mandam reciclar. Nunca ouviram isso? Nunca ouviram o curso de reciclagem? Para vocês se reciclarem? Vocês são gente ou vocês são garrafa PET? É um absurdo, gente. É um absurdo. Enfim, agora, se não nos ensinam a perguntar e sim a responder, ou seja, pergunta cretina viria. Porque vocês sabem, eu faço isso só para explicar que existem 2 tipos de pergunta cretina. Né? Existe um tipo de pergunta cretina que é cretina no bom sentido, no sentido da ignorância. Eu estou a perguntar porque eu não sei e eu quero saber mais. E existe a pergunta cretina, cretina mesmo, que é aquela, não sei se vocês seguramente vocês devem ter presenciado, em uma palestra, em uma coisa também, isso é outra coisa que eu não acredito, é palestra. Aí o nego fala sozinho, aí diz assim, depois vocês mandam os papelzinhos com as perguntas, né? Aí, quando não tem isso, tem as perguntas abertas, aí a pessoa levanta, aí discursa. Ele não faz pergunta porra nenhuma. Ele discursa o tempo inteiro para mostrar para o palestrista que ele sabe. E depois ele se senta. Essa é a pergunta cretina, porque é cretina porque ele tá na vitrine, ele quer mostrar o saber dele, mostra de uma forma que não é produtiva para ninguém. Né? Agora, parem 2 minutos e pensem, o que é que acontece com o corpo de vocês, se vocês, nós, né, eu também, apesar de todo o privilégio de como eu fui formada, mas, enfim, eu tenho também que me trabalhar. A forma como nós, da nossa herança de formação, de não poder perguntar, e sim o tempo inteiro está respondendo, e ainda mais a gente é obrigada a responder certo. Agora, o responder certo é a resposta de como a filha da mãe, da coordenadora, de quem porra está me perguntando, está pensando. Vocês já se deram conta disso? Que eu não posso responder com as minhas palavras. Não posso! Gente, que loucura. Ou seja, agora parem 2 minutos, pensem e não precisa responder, só pensem por último. Se nós não fomos formados para perguntar, e sim só para responder, me diga uma coisa, quanto anda a nossa curiosidade? Como ela anda? Qual? Do bom ou do ruim? Acho que é do ruim. Faça, mesmo assim a gente tem continência. Pode fazer. Então toma um negócio aqui. Ai, meu Deus. Quero não. O quanto... Nome. É Rayane. Do quinto, do quarto? Da pós. Eita! O quanto isso... Rayane. Desculpa. Rayane. Minha madrinha. Tua madrinha? Isso. Com Y? Com I. Com I normal? Sim. I é no final. Isso. Obrigada. O quanto disso está relacionado com a forma que eles nos ensinam a nos comunicar, com a questão da linguagem.
porque eu fui por isso que a pergunta é cretina. Eu fui numa palestra no começo do ano, num seminário e uma pessoa estava falando sobre a questão da semiologia, semiótica. E aí tinha essa questão de que a linguagem não é a forma como a gente se expressa, é a forma como a gente constrói pensamento, é a forma como a gente constrói ideia. Então, tem a ver com a forma de pensamento. Então, o quanto isso está ligado com a forma como eles nos ensinam, a linguagem que nos é ensinada, como a gente se comunica. Por conseguinte, a gente não consegue elaborar perguntas, porque a gente não consegue pensar diferente da forma como nos é ensinado a comunicar. Uma coisa assim. Eu acho que eu faço uma diferença aí. Talvez a fala é a forma como tu te trazes de tu mesmas, tá? Mas eu acho que faz sentido isso que te falaram. Para mim faz sentido. Para você não? Não fez? Sim. Uhum. Uhum. Porque ela pensa de um jeito diferente e eu tenho que fazer esforço para... Sim, sim. Eu acho que toda vez que você não dá o espaço para o outro se expressar, ele não vai construir, ele não vai, a linguagem dele vai ser, né, vai estar truncada, né? E ele vai ter dificuldades de ter sua fala própria. Né? Porque não teve espaço de experimentação. É que nem, repare, eu estava comentando isso com a Cris antes. Não sei se vocês já... eu vou fazer uma pergunta cretina no bom sentido para vocês. Se vocês toparem levantar a mão, não sei. Você... E se ele não foi? Está ligado já? E se ele não foi educado para... Não é se revoltar. Tem uma diferença entre se revoltar e se rebelar. Dá para entender isso? Hã? Entendem essa diferença? Não entendem essa diferença? Eu me rebelo com algo que interfere na minha forma de ser, interna. Eu não quero aquilo para mim, então eu me rebelo. Tá? Agora, eu me revolto, já é aí uma violência, né? Eu já entro em outro departamento. Né? Agora, nós fomos formados de uma maneira a que... Repare, o ser humano, de per si, a gente se acomoda muito facilmente, certo? Ou seja, tem uma tendência a nós nos acomodarmos. Né? Então, fica muito mais, exige muito mais de mim, e muito mais trabalho, e muito mais movimento, né? Eu não aceitar as coisas que eu estou ouvindo, eu não aceitar as coisas que estão me mandando fazer. Fica claro isso? Então, é muito mais fácil para todos nós
empurrar com a barriga. Diz que não. Não é mais fácil? Agora, é interessante porque eu não sei se vocês também já pensaram, se vocês também já pararam para pensar que a forma como vocês se relacionam com o outro, na fantasia de vocês, ela vem da onde? Caiu do céu? Oi? Dos nossos pais, ou seja, mais precisamente do que junto com os nossos pais? Tem a ver com a personalidade de cada um também, tem uma parte aí. Que mais? Com a família, com a cultura familiar, sobretudo, né? Oi? Com a escola, mas a escola aí já é secundária, né? Já é secundária. É interessante, se vocês pararem para pensar, que a forma, quando a gente vem para o mundo, né? Quando a gente nasce, cada um de nós caiu no núcleo familiar, certo? Vocês sabiam que antes de cair na vaina do núcleo, o núcleo já sabia qual era o lugar que cada um de vocês iam ocupar na família? E esse lugar, é aí onde é interessante vocês estarem pensando, porque as grandes confas se dão quando os nossos corpos não correspondem ao lugar que papai e mamãe queria que a gente ocupasse. Está claro isso? E isso nos determina de tal forma que é muito difícil nós rompermos com isso. E na maioria das vezes, eu entro no mundo, eu vou para o mundo, no social, usando o mesmo lugar que eu uso e que eu ocupo no meu núcleo familiar. Dá para entender? Agora é que vem a pergunta cretina. Quem sabe o lugar que ocupa? A não ser... Quantos filhos únicos ou filha única eu tenho aqui dentro? 1, 2, 3, 4. Então está lascado. Os outros que não são filhos únicos, sabem qual é o lugar que ocupam na família? Já pararam para pensar? Não? Sim? E pesa. Sabia vocês que um dos termômetros, porque quando a gente está com febre, a gente põe o termômetro para medir, né? Então, um dos termômetros da minha maturidade soi-disant emocional tem a ver quando eu deixo de ocupar o mesmo lugar que eu ocupo na minha família, nos grupos sociais, nos outros grupos sociais. Deu para entender? Um dos indicadores, o termômetro, para eu ter uma noção a quanto eu ando na minha estrutura emocional, é se eu não faço mais uso do lugar que eu ocupo no meu núcleo quando eu estou em outros grupos sociais. Essa é a desgraça, ou a graça. Pode ser uma graça, mas pode ser uma puta desgraça. Se você não corresponder, se o teu corpo e mental não corresponde ao que papai e mamãe no inconsciente queriam, tu estás F mal paga. Ou tu vai para terapia, ou tu vai, sei lá, eu fazer o quê com o teu corpo, mas alguma coisa tu vai fazer. Porque não vai coincidir. Aí tem as brigas, aí tem, né? Aí você, eu fui adotada, né? Tem que ir por aí, vai. Né? Agora, é interessante, né? Porque
Na escola, né? Por isso é que a mim me dá muita pena, como educadora, que algumas escolas não tenham a clareza da importância de trabalhar o processo de socialização com as crianças, porque esse é o grande privilégio. Esse foi o grande privilégio de todos nós quando éramos pequenos, né? De podermos trocar de lugar. Caiu a telha? Não, né? Caiu a telha? Não caiu a telha. Por exemplo, se tu é o bode expiatório... Quem é que falou que não? Bom, não interessa. Se tu é o desgraçado do bode expiatório, sabe o que é bode expiatório? Ótimo! Se tu é o bode expiatório da tua casa, do teu núcleo, né? Tu na escola, meu Deus, você pode ser o líder. Você pode ser aquele que todo mundo gosta. Deu para entender? Essa é a grande chance. E, infelizmente, a escola não sabe trabalhar com isso. Porque os professores, os educadores, não têm a mínima pointa do que significa construir um espaço de continência. Já escutaram essa palavra alguma vez? Não é essa a continência. Essa é a continência militar, certo? Não é essa a continência que eu estou a falar. Eu estou a falar da continência do grupo, né? Na fantasia de vocês, isso é o quê? Não vem nenhuma fantasia? Criar o limite? De certa forma, sim. De certa forma, sim. E como eu crio esse limite? É isso. É isso. Oi? Com regras, esse é outro grande pedra no sapato. Você sabe, Cris, ao longo desses anos todos, o que eu tenho descoberto, que a maioria de nós, enquanto educadores, professores dentro de sala de aula, não sei, eu acho que com universidade não tem isso, né? Em faculdade não tem isso. Regras. Mas, porque tem uma diferença entre regras, não é? Não é preceitos, como eu diria, e diretrizes, né? Entendeu? Regra, para mim, por exemplo, eu trabalho com regras dentro de sala de aula. Agora, as diretrizes são mais amplas do que as regras, certo? Agora, nós confundimos o que é regra e o que é limite. Então, em situações que eu teria que estar trabalhando o limite, eu estou pondo a regra. Em situações em que eu deveria pôr a regra, eu estou trabalhando o limite. Está invertido, entendeu? Eu não sei se vocês já repararam que eu nunca entendi isso, nunca aceitei uma brincadeira dessa, repare. Nós construímos regras descontextualizadas da real necessidade. Entendem isso? Como é possível que no primeiro dia de aula, numa sala de aula, já tenha, ou no segundo dia, já tenha um cartel, um mural com regras? Como é possível? Só teve um dia de aula. Os corpos ainda nem se conheceram, os corpos nem se movimentaram. Não pode ter acontecido grande coisa ali para que eu ponha uma regra. Ou seja, as regras, elas são minhas. Né? Como que se diz o ditado, eu estou cagando regra, né? Quer dizer, não tem sentido nenhum. A escola, na má compreensão do desenvolvimento infantil, fala de regra com criatura de 3 anos. Vocês querem uma ignorância pedagógica maior do que essa? É uma violência simbólica terrível. Terrível ignorância. Né?
Com os pequenos é combinado, porque o corpo ainda nem percebe o outro. E não aguenta tanto tempo para, né? É impressionante como a gente não sabe e machuca o corpo do outro. E marca o corpo do outro, desnecessariamente. Né? Desnecessariamente. Né? Então, esse espaço de continência, não é o espaço onde cada indivíduo que está construindo o grupo, não é, tem que se sentir amparado, contido, pertencido. Entenderam? Senão ele não vai falar. Ele não vai falar. Então, o aprendizado, e é muito bonito, porque nesses cursos de formação com os educadores, quer dizer, na verdade, o objetivo maior do curso, o objetivo maior de formar é você devolver a pessoa para ela própria. Dá para entender isso, gente? Nós somos alienados de nós mesmos. Durmam com este barulho. Mas aí o grau de maturidade não aumenta na volta, então depois que você sai da família, você se transforma em uma coisa que você falou que o grau de maturidade se mede quando você consegue ser outra coisa do que a função que te estava posta. A volta para a família como essa outra pessoa não é mais importante, então? Quando você deixa no ambiente familiar que havia uma expectativa de você ser alguma coisa. Tá. Você sai dele e consegue se transformar em alguma outra coisa que não é o que se esperava de você. Quando você volta sendo essa outra coisa, você não está mais bem resolvido do que você criar duas frentes de personalidade, de atuação. Não. Por que você acha que criou duas frentes? Porque tinha uma expectativa. Você falou que você nasce e alguém já sabe que... Sim. Sim. Não, mas não é assim o que você seja de uma forma total, é o lugar que você ocupa. Exato. Por exemplo, você é a chorona da família. Claro, não sei nem se você é, mas enfim. Né? Então, quando você para de chorar, se você volta e para de chorar, vai ser um grande espanto, sim ou não? Sim. Mas é fundamental. Por isso é que é o termômetro do crescimento. Porque você teve coragem de ser você, apesar de ser filha da sua mãe e do seu pai, e não ser igual à sua mãe ou igual ao seu pai. Agora, dorme tu com o barulho meu de ter que me diferenciar do meu pai e da minha mãe. Fudidaço. Terrível. Terrível. Horrível. Agora, pasme, sabe o que é que me salvou? A clareza dos dois filhos da mãe de dizerem, é isso mesmo, você, eu sou eu, é isso mesmo. Puta merda, um puta privilégio, né? Agora, não deu, foi para não abarcar a área, entendeu? Deu, aí não teve como, né? Não teve como, né? Agora, o mais para mim é um legado, tem vários, né? Mas um dos que é um legado indireto é o fato, justamente, de eu ter aprendido por exigência, né? Por necessidade, né? De não me pôr no lugar da expectativa do outro. Dá para entender isso, gente? Isso é muito complicado. E é penoso. É difícil. Né? É muito difícil. Mas é um ganho. Você conseguindo é um ganho enorme. Né? É um ganho muito grande. Né? Na fantasia de vocês, o que diabo é uma aula? Uhum. Deviam ter uma iluminação para tratar disso. Tem uma questão aí. Então, vamos supor que eles não tivessem uma pressão para você. Claro que tinha um peso, mas a
Sim, sim, mas eu só pude fazer isso, né? Porque você repare, somos 5 filhos, cada filho de um jeito, e cada filho viveu essa problemática de uma forma totalmente diferente, né? Eu quis ir para a educação, fui, né? É interessante, se eu não tivesse ido para a educação, eu teria ido para a arquitetura. Olha só. Só não fui por causa da porra da matemática, que na minha época era muito e eu sou nula, né? Mas, Cris, eu só consegui fazer isso pela continência deles. Senão eu não teria feito. Não teria feito. Não teria feito. Não teria feito. Né? E foi, assim, tem um episódio interessantíssimo em relação a isso, porque em um dos livros dele, que eu não me lembro qual é, Freud explica também, que eu tenho esquecido, mas anyway, que o filho da puta não pôs o meu Freire, só pôs o nome do marido, Dalbor, né? Eu emburaquei na casa dele, seu filho da mãe, como é que você tirou meu Freire? Eu também sou Freire. Ele olhou para mim, ele era de uma tranquilidade ambulante, né? Ele disse assim, Fazuca, mas você dos filhos é a mais independente, a mais assumida. Qual é o problema? Me fudeu. Me fudeu. Para você ver como são, né, como são as coisas. Mas, enfim, diga. Pode voltar nessa coisa do espaço de continência? Eu ainda não entendi. Com essa coisa de... É um espaço que você pode não se colocar no lugar da expectativa do outro? É a mesma coisa ou não? Oh, bonitinho. Não, meu amor, não. É um espaço... Ou em termos pode até ser, porque é assim, é um espaço em que você pode ser você. Porque os outros vão te respeitar, os outros gostam de ti, tu te sentes à vontade. Então, tu podes seguramente, principalmente, trazer o teu não saber. Trazer a tua raiva, trazer o teu ódio, e você vai ser contido, entendeu? Porque você está protegido por quem coordena aquele espaço. Deu para entender? De certa forma, chega lá, termina chegando lá, né? Termina chegando lá. Mas é uma construção muito necessária e muito bonita, sobretudo para o aprendizado da fala. É aí onde você deixa e perde o medo de dizer abobrinha. Porque não são abobrinhas. Não são abobrinhas. Vocês já repararam que antes de a gente dizer alguma coisa, a gente já diz, eu não sei se eu vou dizer uma abobrinha. Já repararam? Pois, vamos dizer abobrinhas, porra. É dizendo abobrinhas que eu deixo de dizer. Não é verdade? E às vezes não são. Na maioria das vezes não são. Né? Não são abobrinhas. São coisas interessantes, pertinentes. Né? Mas, enfim, de mera curiosidade, eu queria voltar para a pergunta, na fantasia de vocês. Vocês sabem uma coisa que eu descobri? Quer dizer, vocês não são professores, né? São mais, não estão nessa ocupância de lugar. Mas, às vezes, eu acho que não tem nenhuma diferença. Eu fico pasma também, muito comovida, pelo menos na área da educação, com os educadores, com os professores, o quanto nós somos pobres na capacidade fantasiosa. Deu para entender? A gente é curto, não sei o que acontece com a gente. É curto, a gente não fantasia, não sonha. É impressionante, gente. Para não falar... Bom, vocês da arquitetura... É até bom falar sobre isso. Como é que vocês, na arquitetura, descobrem e vivenciam a estética, a beleza, o bonito, o belo? Sabe o que é que eu descobri com o professor? E por isso é que eu inventei, nos cursos. Eu vou numa gráfica, eu compro desses papéis grosso, bonito, preto. E eu mando fazer cadernos grandes. E o caderno do registro, porque eu trabalho muito com a escrita, para aprender a escrever, né? Porque a gente não sabe. Né? Então, eles recebem um caderno só para o grupo inteiro.
onde vão estar registrados todos os encontros de cada vez, né? E ele é preto e o professor tem que se virar para escrever naquela bela negritude, né? E eles sofrem, sabia? Não tem imaginação, não sofrem. Como? Mas como? Como é que eu vou escrever isso? Vire-se, desgraçado. Escreva e vire, né? É interessante e a partir daí eu consigo desenvolver e sensibilizar o olhar para o estético, né? O olhar para o belo. Mas, mais do que isso, é para a própria estética de cada um e a própria beleza de cada um. Dá para entender? Porque a impressão que eu tenho é que nós também somos alienados nesse desenvolvimento do nosso olhar, da descoberta da nossa estética. Como é que vocês lidam com a estética aqui dentro? Não tem? É mesmo? Sabia disso? É da mesma forma como tira filosofia, história, ciência. Meu Jesus, nós estamos ferrados. Meu Deus, que tristeza, eu não sabia disso, não. Ou seja, o pecado é a subjetividade. É o sentir, é o perceber. Gente, diga, eu gostei do teu cabelo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também tem uma dualidade dentro do... É triste. E nesses casos, vocês não podem fazer nada. É isso? São proibidos? Não podem fazer nada? Hã? Podem, mas fazem. É. Você tem que criar. Você tem que criar. E como é difícil criar, né? É interessante, vocês sabiam que nós está levantando a mão para falar? Eita, diacho, venha, menina. Ótimo.
Sim, sim. Ótimo. Agora, vocês têm o quê? 86 professores aqui? Quantos professores vocês têm? É 86. Porque eu pergunto. Se lembra da curiosidade? Tem alguma formação para esses desgraçados? Por isso que a gente fez esse curso. Gente do céu. Rapaz. Não tem controle do que diabo esses caras estão fazendo com esses meninos? Didática. Puta que pariu. Baixando a poeira, baixando. Baixou? Não escutei o que você perguntou. Eu acho que isso não é uma condição... Não estou defendendo essa situação. Não, sim. Ou de uma situação mais Certo. prática. Correto, eu sei. Do seu conhecimento. Eu sei. Uhum. Existe uma licenciatura, né? Não existe. Mas mesmo na formação que eles exigem que a educação acadêmica. É triste. Por isso, uma das minhas indignações, e saiu totalmente, enfim, repare bem, eu não quero desrespeitar ninguém, tá? Ninguém. Só que eu tenho a ousadia de dizer o que eu penso. Não é só aqui que é assim, não, na maioria, em todos os lugares. Por isso é que eu fico indignada, porque qualquer um pode dar aula. É uma puta falta de respeito para os alunos. É a mesma coisa de eu ser operado por qualquer um. Ué, vai acabar com o meu corpo, porra. E, de certa forma, acabam com os nossos corpos. E ainda mais se a gente é tão dócil assim, manda ver. Ai, Jesus amado, o que é que eu faço? É pior. O autoritarismo da escola de medicina. Tu sabe que eu trabalhei com médico. Olha, mas eu disse tanta coisa. Ai, meu Deus do céu. Não, repare bem. Eu não sei o que dizer mais, eu não sei. Eu só acho assim, eu acho que vocês têm que pensar. Vocês pensam? No sentido assim de... Porque essas mudanças, quer dizer, tem uma certa abertura aqui dentro ou não? Tem uma certa abertura. Então, conversem, quer dizer, conversem, tentem uma outra experiência de aula. Não sei. Mas voltando, eu preciso... essa que eu quero voltar, assim, mas que eu tenho muita curiosidade. Vocês sabem que quando, há anos atrás, porque eu estou nessa brincadeira, faz muitos anos já, rapaz, mais de uns 40, eu acho. Espera aí, 70 para 26, quanto faz? Quem é bom de matemática? Eu comecei com 26 anos da aula, imagina. 44 anos. Há muito tempo lá para trás, ainda aqui em São Paulo, estava numa escola particular
e com o ensino médio, né, com os adolescentes, e que é difícil trabalhar com adolescente, né? Sobretudo para aquele educador que está morto, um adolescente na frente dele é uma desgraça, né? É muito complicado. E aí eu fiz uma pesquisa com os meninos do ensino médio, o que era uma boa aula para eles. Gente, foi fantástico, foi incrível o que nós descobrimos. E eu só faltei ser amaldiçoada pelos professores, mas e depois que eles aceitaram que eu socializasse com ele as pesquisas, a fala da molecada, foi muito bom, porque eles cresceram e mudamos muita coisa na escola, né? E daí vem a minha curiosidade de vocês, enquanto adultos, né? Na fantasia de vocês, o que é uma aula? Que espaço é esse? É espaço de quê? Oi? De troca. Oi? Especulação. Aprendizado. Evolução, desenvolvimento, conhecimento, sensibilização, construção de perguntas, de questionamento, de escuta, muito bom. Formação. Formatação. Formatação ou formação? Formação, ok? Que mais? Que mais? Reflexão. Que mais? Transformação. Comunicação. Que mais? Surpresa, que bom. Que mais? Troca. Não tem problema, é sua. Afetividade, o dia de hoje está raro, mas de vez em quando aparece. Afetividade. Que mais? Conflito. Autonomia, raríssimo, mais ainda. Mas quando acontece, belíssimo. Que dúvida. Muito bom quando nos deixam ter. Muito bom, joia. Que mais? Oi? Experimentação. Erro. Essa é outra complicação. Não nos deixam errar, né? É interessante porque isso que você acabou de falar, na minha compreensão, é uma das maiores incoerências pedagógicas. Porque sempre nos dizem, o teórico, o erro é o trampolim para o acerto. Aqui, ó. Vai errar para tu ver. Aí depois tu me diz se foi trampolim para o acerto, se foi trampolim para a morte. Né? Que mais? Não veio ainda que eu queria que viesse. Desejoso. Estímulo. Ótimo. Que mais? Confronto. Diálogo, raríssimo. Quando acontece, também fantástico. Ótimo. Foi? Sono! Cansaço. Eu não sei o teu nome. João. O João falou a palavra próxima da que eu estava buscando. Eu estava buscando o lugar de fala. Porque eu não sei se nós temos, se as nossas aulas
se nas nossas aulas existem lugar para a fala do aluno. Existe? Como se começar? Pouco? Vontade. Vai se danar. Isso é forma, né? Gozado, né? Por que fazem assim com a gente, né? Alguma pergunta e morrendo de vontade que não venha, porque vai que eu não sei responder. Não é? Vai que eu daqui, deste lugar de ocupância, eu não sei. Vocês entendem a palavra ocupância? Vocês sabiam que eu só educo o outro, primeiro junto com ele, né? Porque a gente se educa mutuamente, né? Mas eu só educo se eu tiver coragem de me pôr no lugar de referência para o outro. Deu para catar? Mesmo? Por isso é que nós temos alguns professores, mas não professor educador. Deu para catar a diferença? A telha caiu pela metade. As telhas nunca caem na mesma hora. Nunca cai, né? Nunca cai. Agora, eu inventei de certa forma eu inventei, quer dizer, é uma forma, como é que eu costumo, tem algumas aulas que eu costumo chamar de fio vermelho o que estrutura uma aula, tá? O que dá o caminho, o esqueleto, não é? Normalmente, o quê? A gente está acostumado com 3 momentos de aula, certo? Quais são os 3? Alguém sabe quais são os 3 momentos de uma aula? Eu acho que tem 3. Vamos lá, apresentação. Quem falou? Tu? Isso, apresentação, desenvolvimento e conclusão. Então, ótimo, ótimo. Eu peguei esses 3 momentos e mudei o nome, né? Eu denomino o primeiro contextualização. Primeiro, eu contextualizo. Eu, professor, dando a aula, eu contextualizo. Aí eu posso perguntar para você, que diabo o professor contextualiza? O que é que ele contextualiza? A matéria, o conteúdo que ele, né, se preparou para dar aula. O segundo momento, ele descontextualiza. Alguém fantasia o que pode ser descontextualizar? Como? Depurar? Verticalizar? Chega, é mais ou menos isso, só que você pede para os alunos, quer dizer, você vai na individualidade de cada um, perguntando qual é o conhecimento que o coletivo tem daquilo que foi contextualizado. Deu para entender? Agora, o conhecimento no sentido assim, que experiência você tem com esse conteúdo? Que compreensão você tem com esse conteúdo? Esse conteúdo faz parte da sua vida? É a primeira, está me entendendo? Mas é por aí mesmo. O terceiro momento é uma recontextualização. Alguém fantasia o que pode ser essa recontextualização? Não?
É isso aí. É isso aí. Ou seja, a recontextualização seria quando o professor junta o que foi contextualizado com o que foi descontextualizado e cria um terceiro momento de construção coletiva de conhecimento. Fui clara? É muito interessante porque é justamente o momento do meio. Para vocês, que relevância teria o início, o meio ou o fim? Oi? O meio está mais aberto a esse lugar da fala. É o meio justamente que o aluno aprende a poder falar da sua forma. Né? Porque, repare bem, quando o professor está a falar, o aluno está tendo uma referência de como se fala daquele conteúdo específico. Quando o professor educador está a perguntar para o individual, o aluno está sendo possibilitado a falar do que ele entendeu ou de como ele viveu aquele conteúdo fora daquele momento da aula. E o terceiro momento, recontextualizar, é a capacidade de incluir os conhecimentos e levar em consideração os aportes de cada um no individual e construir uma única coisa. Né? O que não é um momento fácil, de jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Agora, eu não sei também se vocês já se deram conta que, às vezes, nem abertura nós fazemos. E se nós não fazemos abertura, muito menos nós fechamos o que... Porque, repare, eu só posso fechar aquilo que eu abri. E eu só posso abrir aquilo que eu fechei. Certo? Então, normalmente, vocês têm vivência de participação na avaliação da aula? Tem? Vocês podem dizer como é que foi a aula? Ai, que coisa boa. Que ótimo. Que ótimo. Porque, normalmente, a gente só dá aula, tchau, agradece e vai embora, né? E é uma tristeza, porque você perde o seu processo de autoavaliação, né? E, portanto, de desenvolvimento e de crescimento, de aprendizagem, né? Porque se você não sabe como é que você foi, não é? Porque é interessante que na escola regular, não é? Quem determina que os educadores vão ser professor da primeira, da segunda, terceira, é a instituição, né? É a direção, a coordenação. Né? E isso para explicar para vocês, mas antes de explicar, talvez vocês saibam, vocês já pararam para pensar quantos tipos de autoridade existe? Eu já digo que existem 2 de novo. Quais poderão ser? Nenhuma fantasia? Qual? Ou seja, se o professor está considerando que isso é uma aula, na minha leitura ele está equivocado. Se ele está considerando que é uma prova, ele está correto. Mas por que está errado? Por que você acha? Ele não está te sacaneando? Você não se sente sacaneado? A não ser que ele te diga, olha, isso depende da matéria, depende do contexto, depende do que ele te diga. Isso assim, como é teu nome? Olha, outro João, tu sabia?
Outro João. Olha, João, eu estou querendo saber como é que tu tá, porque eu te percebo muito inteligente e tudo. Aqui, ó, faz esse negócio aqui, eu não vou te dizer nada. Ótimo, você vai se sentir importante, não é? Agora, se o desgraçado, filho da... chega e joga isso aqui, porra, é sacanagem. É abuso do poder, na minha leitura. Tu faz isso? Tu faz isso? Não, tu faz isso que tu perguntou? Tem aula só assim. Danou-se. Não. E te dão nota? Não, depende, assim. Depende da matéria. João, é melhor ficar por aí. João, é melhor ficar por aí. Não, eu não sou de acordo com isso, eu não estou de acordo, mas aí é eu na minha loucura e na minha coragem de estar no mundo dessa forma. Porque eu acredito assim. Eu acredito que se você sente que eu lhe respeito, entendeu? Você vai fazer do seu melhor. Você vai dar do seu melhor. Não me resta dúvida. Não é? Então, eu acho que... E são situações, João, que às vezes a gente nem percebe que está sendo... que está sendo desrespeitoso, sabe, com o outro. Porque isso é tão normal no sistema que... Né? E a gente acata, e a gente aceita. A gente está sendo humilhado e também não se dá conta. Porque a nossa capacidade de nos indignarmos, que nem aquele salário, entendeu? Pequenininho. Mas, enfim, respondeu a tua pergunta, tua dúvida? Agora eu não sei o que eu ia dizer. Vou lá, obrigada. Pensaram ou não? Sacaram ou não? Só tem duas. Ótimo. A direta é a autoridade outorgada. Dá para entender? Não. A autoridade outorgada. Me ajuda, vai. Vai lá. Outra é a autoridade construída pelo grupo de pessoas. Tá? E aí é interessante porque eu dou sempre esse exemplo para ficar realmente rotundamente claro. Eita, pô, não adianta. Repare, quantas mães... Bom, repare, tem uma semelhança muito grande nessa coisa da autoridade, não é? A autoridade outorgada é a autoridade da instituição, que a instituição me la dá, né? Por exemplo, uma professora aqui dentro mesmo, ou fora em alguma escola regular. No início do ano, a coordenadora me diz: Fátima, você esse ano vai ser professora da primeira série A. Ótimo, tudo bem. A desgraça é que tem muitas professoras, né, que acreditam, passam o ano inteiro... Você é professor da primeira... Eu sou professor da primeira A. Só que ela não é, ela pensa que é. Ela passa o ano inteiro pensando que ela é. Só que ela não é. E por que ela não é? Ela só é se ela construiu este lugar de autoridade com os seus alunos. Não é a instituição que me diz: eu sou a professora da primeira série A, apesar de me lo dizer. Estou sendo clara? São os meus alunos que me dizem: Fátima, você é minha professora. Deu para entender? E é uma semelhança interessante, não é? Com o fato de ser mãe. Não é o simples fato de parir, de pôr para fora a criatura, que eu sou mãe dela. Não é.
Não é. Vocês nunca viram frases do tipo, não, ela é minha filha, mas é como se ela fosse filha da minha irmã. Porque não tem é muito mais da minha irmã do que minha, porque não, né? Já escutaram isso? Ou seja, para que eu seja a mãe da minha filha ou do meu filho, eu tenho que assumir a cria. Eu tenho que conquistar o lugar de ser mãe. Senão, o mero fato biológico não me dá a autoridade de ser mãe da criatura. Fui clara? Bueno. Sabe de uma coisa? Eu estou cansada. Eu acho que eu paro por aqui, a não ser que alguém tenha alguma pergunta. Não, é que amanhã é quinta. Amanhã eu começo às 8 horas da manhã. Foi? Foi? Então quem vai fazer... Eita, que aí vai ser difícil lá para o fundão. Repare, eu tenho o hábito de, por onde eu vou e por onde eu passo, de fechar o que eu abro. Então, a não ser que vocês não topem, óbvio. A gente pode fazer bem rapidinho, mas eu só preciso escutar. E é só totalmente voluntário, né? Não obrigo ninguém. Eu vou passar o diabo do brego-dego aqui. Uma palavra e uma só. Foi? Vocês conseguem? Hã? Quem não quiser, passa o brego-dego para frente. Vamos nessa, rapidinho? Aguentam? Ok.